Bem-vindos a mais um PX3 Talks, um programa onde nós falamos sobre propósito, processo e prosperidade. E hoje o convidado ele é muito especial, é um doutor, médico, psiquiatra, escritor de 5 livros e ele vai enriquecer muito hoje falando sobre saúde mental. Com vocês, Ismael Sobrinho. Ismael, bem-vindo, meu amigo. Que honra receber você aqui. Prazer é todo meu, principalmente falar para essa clientela seleta sobre saúde mental. Saúde mental é o tema do momento. Se você ainda não esbarrou com alguém com saúde mental, você não está vivendo. Então a gente tem muito o que falar hoje. Show. E eu sei que sua agenda é extremamente concorrida, eu sei que o seu tempo é precioso e eu sei que vai enriquecer muito a vida de muita gente aqui. E eu quis te chamar porque saúde mental é um tema fundamental, principalmente para quem empreende, para a dona de casa, para o porteiro, para todo mundo, cara. Só que, eu não sei se você tem reparado isso, agora todo mundo pegou para falar de saúde mental. E está cheio de conteúdo que, na verdade, está prejudicando muita gente. Tem muito coach aí, misturando as coisas, tem líderes religiosos misturando as coisas. Então, nada melhor que trazer uma autoridade no assunto para clarear muita coisa. Então, fala um pouquinho de você, se apresenta. Pois é, eu sou médico, nesse ano faço 20 anos de formado. A minha jornada na psiquiatria ela começou com a psiquiatria geral, depois eu formei aqui na UFMG e aí fiz residência. Depois eu fui para uma área que me interessava muito, que foi envelhecimento, então eu acabei fazendo uma formação que a gente chama de pós-residência em psiquiatria geriátrica em São Paulo, lá na USP. E depois, mais preocupado com essa questão de como que saúde mental tinha uma conexão com a saúde como um todo do corpo, eu fui fazer mestrado numa área que hoje ela está muito em evidência, mas na época ainda estava, que era sobre intestino e cérebro, sobre como que existe essa relação do intestino ser o segundo cérebro. Então a minha prática ela sempre foi um pouco de tentar integrar um pouco a psiquiatria com outros saberes, né? Você falou que todo mundo mete o colher um pouquinho na saúde mental. Isso tem um lado bom e tem um lado ruim, mas eu também não sou daqueles que acham que as neurociências elas vão ter a resposta para tudo. Então eu fui sempre integrando essa parte um pouco de nutrição, essa parte um pouco de estilo de vida, e também, obviamente, a questão da espiritualidade, né? Como eu sou cristão desde 1998, eu sempre entendi também que não se poderia falar de saúde mental, construir uma saúde mental integral sem esse tripé do cuidado físico, do cuidado, como que a gente chama de emoções e com a espiritualidade. Então foram esses anos tentando equilibrar esses dois pratos, o que é uma tarefa difícil, porque eu peguei uma época 20 anos atrás, onde era, e aí tem a ver com sua introdução, eu peguei uma época 20 anos atrás, onde a sociedade não falava de saúde mental quando eu comecei. O psiquiatra ele era o médico de doido, então tinha muito preconceito, e dentro da psiquiatria e da psicologia existia também o preconceito de se falar de espiritualidade. Tinha uma ideia equivocada de que o religioso ou que a fé, isso prejudicava as pessoas, né? Então, o que 20 anos atrás era muito mais desconfortável para mim, porque eu era um peixe fora d'água dentro da espiritualidade, que negava a saúde mental, e era um peixe fora d'água dentro da academia, porque a academia negava a espiritualidade. Hoje é muito mais fácil. A revolução dentro da saúde mental e da espiritualidade, ela começou há uns 10 anos atrás. Eu lembro que eu estava num congresso em Los Angeles, e onde eu vi a primeira plenária, onde tinha psiquiatras do mundo inteiro, e já estavam saindo os primeiros estudos de que espiritualidade era um fator de proteção. E ali eu descobri um termo, que depois eu fui estudando, que eles dividiam a espiritualidade entre intrínseca e extrínseca, ou seja, de falar muito disso hoje, mas a intrínseca seria a espiritualidade que protege as pessoas, que melhora a saúde mental das pessoas. E a extrínseca
era a espiritualidade que piorava a saúde mental das pessoas. E aí começou uma revolução na psiquiatria, e hoje praticamente não tem muito problema. Posso vir aqui no seu podcast, no seu canal, falar sobre saúde mental e espiritualidade, ninguém aqui vai me acusar de ser um charlatão. E a igreja e a espiritualidade cristã contemporânea, ela também se abriu para a psiquiatria. Não porque ela fosse boazinha, mas porque a água começou a bater no pescoço. Muitos casos de depressão, de ansiedade, de suicídio, e de repente aquela visão mais fundamentalista, muito reducionista do ser humano, que às vezes algumas posturas religiosas adotam, elas começaram a não ser suficientes para explicar todo esse boom que a gente viveu nas últimas décadas. Então eu falo que hoje o ambiente é mais confortável, hoje eu me sinto mais confortável, tanto dentro da academia quanto dentro dos circuitos religiosos. São ambientes que eu meio que circulo bastante, porque hoje é mais fácil, todo mundo está falando de saúde mental. O problema são os clichês, são os tabus, são as maneiras equivocadas, onde nós, às vezes até com boas intenções, acabamos prejudicando as pessoas de buscar uma ajuda correta. Mas eu fico muito feliz de você trazer esse tema, e você disse que é um problema de todos, e é realmente. O Brasil é o campeão mundial em dados da OCDE de transtornos ansiosos. Nós somos os quinto colocados em transtornos depressivos no mundo. A nossa previdência social, ela é hoje não, a maior causa de afastamento já não é mais doenças cardiovasculares. Isso mudou de alguns anos para cá. Hoje o que mais afasta as pessoas do trabalho são transtornos mentais e de comportamento. Acredita-se que até 2030, cada 5 pessoas, uma vai estar com alguma demanda relacionada à psiquiatria. Após a pandemia, nós tivemos um aumento de 25% da procura de diagnóstico de problemas psiquiátricos, sejam eles verdadeiros ou não. E aí hoje nós temos que lidar com uma tentativa de colocar isso um pouco mais nos eixos, né? Até que ponto é um sofrimento normal, até que ponto é uma tristeza normal, até que ponto é uma ansiedade normal? Será que nós não estamos também patologizando tudo? Será que nós também não estamos ampliando demais os espectros diagnósticos? Então a psiquiatria hoje, ela está numa mudança agora, nesse exato momento, 2025, existem discussões sérias no mundo, da gente talvez voltar um pouquinho atrás também, de ser um pouco mais humilde, de entender que não é só uma psiquiatria biológica. Então a gente está muito em construção. E isso é fenomenal para quem está assistindo a gente, porque são críticas que as pessoas que estão nos assistindo, elas podem estar se perguntando, pô, será que esses transtornos sempre existiram? Será que as pessoas não estão inventando? A gente escuta muito essas críticas da psiquiatria, né? Será que a indústria farmacêutica não quer dominar o mundo? Então, se por um lado nós aumentamos muito a longevidade com as medicações, também é justo quem está assistindo a gente ter uma visão crítica da psiquiatria, de se talvez, será que a gente não está com uma sociedade que a gente está medicalizando demais a vida? Então são vários insights que estão acontecendo ao mesmo tempo, e não se assustem vocês que estão assistindo em casa, se nos próximos anos a gente começar a ter uma certa trava um pouco nos excessos diagnósticos. Isso é uma questão que a gente vai acabar avançando, sim. Entendi. Eu não sei se você tem recebido alguns dados referente a acontecimentos, mas eu venho percebendo algumas notícias do tipo empreendedores, empresários tirando a própria vida, caminhando para para essa decisão, infelizmente, e também, ultimamente, líderes religiosos chegando num momento de extremo ali, tirando a própria vida. Você acredita que isso tem a ver também com os excessos da jornada associada a traumas, ou simplesmente uma sobrecarga emocional daquele momento de empreender, de liderar, de cuidar dos problemas de todo mundo, dos negócios? Quando nós falamos assim, o que causa um transtorno psiquiátrico, né? Quem está assistindo a gente tem que entender que a gente tem 2 pilares que eles são muito importantes. O primeiro é o pilar da genética, né? Então, genética é uma coisa fundamental. Existem pessoas que eles já nascem, você que está assistindo aqui em casa, já nascem com uma predisposição biológica a desenvolver alguns transtornos mentais. Eu posso colocar 100 pessoas numa central de telemarketing fazendo a mesmíssima coisa, sendo submetido ao mesmo estresse, ao mesmo número de clientes xingando o dia inteiro. E por que
10% vão desenvolver um quadro grave no primeiro mês, uns 50% vão desenvolver um quadro em 3 anos, e vai estar tendo uma rotatividade muito grande, e algumas pessoas não vão quebrar, né? Independente de traumas e etc., nós vamos falar do segundo fator, a genética ela é muito determinante. Então, alguém que vai empreender, seja lá o que for, ou um líder religioso, se ele tem uma história familiar, então se o pai tem depressão, se a mãe tem depressão, se o tio tem depressão ou ansiedade, nós já herdamos esses quadros. Você falou, por exemplo, sobre suicídio. Existem mutações já mapeadas, que se essas pessoas têm essas mutações, elas aumentam o risco dessa pessoa ter suicídio ao longo da vida, independente da renda, independente do status social dela. É uma questão genética mesmo. Mas isso não é a maioria dos casos, isso é a minoria dos casos. A grande questão hoje que causou esse boom de transtornos mentais e de comportamento nos últimos anos foi sim quadros relacionados ao estresse. E quando nós falamos de estresse, no conceito popular o fulano está estressado, o fulano está nervoso, ou o fulano está chateado, ou ele está explosivo. Mas estresse na medicina é você forçar o seu cérebro fisiologicamente a trabalhar numa rotação de alta performance por mais tempo do que o necessário. Ou seja, nós temos uma regulação biológica para nós termos picos de estresse. Então, sem estresse você não grava aqui, sem estresse você não produz, sem estresse você não trabalha, sem estresse você não apronta para encontrar com ninguém. Faz parte da vida. Então, é o que nós chamamos de estresse fisiológico, ou seja, o seu corpo recebe uma quantidade absurda de estímulos e ele foi feito biologicamente para reagir. Então, pega lá um homem primitivo, ele morava ali numa roça, ele saía, ele tinha que caçar, e aí ele tinha que lidar com a cobra, com a onça, ele trazia comida para casa, protegia. Então ele tinha um estresse natural, ele trazia a comida e depois ele entrava para um ambiente de reclusão e ali ele desligava e o corpo dele se recuperava dessa bomba química. O estresse é gerado no cérebro, mas as nossas adrenais produzem adrenalina, cortisol, citocinas inflamatórias e tudo. O que mudou nos últimos anos? Pega as relações de trabalho. Quem está nos assistindo aqui e é mais velho. Há anos atrás, acabava o expediente de trabalho, dava 5 horas da tarde, nós não tínhamos mais conexões após aquele período. Então, o médico ele não tinha o WhatsApp, o comerciante ele não tinha ninguém fazendo um pedido. Por mais que você gostasse de ser uma pessoa planejada, você não ia acessar um e-mail, lidar com fornecedores. Ou seja, você tinha um momento do dia onde você produzia e após esse momento, o seu cérebro ele entrava num processo de desalavancagem e isso era extremamente positivo e natural. Hoje não, hoje nós terminamos as nossas rotinas de trabalho, mas eu estou conectado, direto ou indiretamente, a algum tipo de função. Isso explica, por exemplo, por que o empreendedor adoece mais, e tem pesquisa sobre isso, de que um pedreiro que ele trabalha numa obra 8 horas, ele tem um risco de adoecimento 3 vezes menor do que uma pessoa que empreende. Por quê? O pedreiro ele chegou na obra, por mais que seja um serviço difícil, pesado, ele tem uma rotina, a meta de hoje é instalar aquela parede. Ele acabou, se ele trabalha numa construtora, ele não vai depois ter reunião de venda. Desconectou. Quem está nos assistindo é fornecedor, vamos supor que você tem aqui um carrinho de cachorro-quente numa grande avenida. Você está começando um negócio. Por mais que você fale, não, eu tenho meu horário de trabalho, você tem que lidar com a logística sua de perecíveis, você tem que lidar com a alvará da prefeitura, você tem que lidar com pedidos. E isso te provoca 24 horas por dia, a postar na rede social, a métricas e tudo. E aí quem está assistindo pode, mas como que isso afeta a gente de maneira prática? Vou dar um exemplo aqui muito prático para quem está assistindo a gente. Nós temos uma epidemia de insônia, né? Nunca as pessoas dormiram tão mal. E pouca gente sabe que o sono ele começa no pôr do sol. Então, quem está assistindo a gente e tem criança pequena, sabe que se você quiser fazer uma criança dormir, você desliga tudo e você escurece o ambiente, né? Se sua menina ficar vendo tela, ele não vai dormir. Só que isso é só uma parte do processo. Quando começa a escurecer, nós temos a retina, então nós temos os nossos olhos, aqui atrás do olho tem uma tela, igual esse telão aqui. E nessa tela tem um núcleozinho pequenininho, de 80 mil neurônios, isso é muito pouco, que chama núcleo supraquiasmático, ele é o sensor de luz. Quando começa a escurecer, esse sensor de luz, ele capta que o ambiente está escurecendo e ele manda uma ordem lá para a pineal, que é a região nossa de sono, e ele diz assim, olha,
está começando a escurecer. Cérebro, vamos começar a desligar então as funções dessa do Ismael? Vamos começar então a desligar as funções do Délis? Beleza, então o cérebro já começa a produzir melatonina e desligar algumas funções no pôr do sol. E aí, 4 horas depois, você está meio pleno e apto a dormir. O que está acontecendo hoje? Nós temos excesso de luz. A cidade é mais iluminada e nós temos o que? As telas que nos trazem a luz azul, que é a blue light, e isso confunde esse sensor. Esse sensor, ele passa a não entender o seguinte: peraí, é dia ou é noite? Eu desligo ou não desligo? Então, uma simples coisa dessa, ela é capaz de desconfigurar totalmente o centro de regulação do cérebro, e isso aumenta a insônia, isso aumenta a ansiedade, depressão. Automaticamente gera mais estresse. Então, uma pessoa, por exemplo, tem pacientes que eles dormem mal, eles falam assim: não, eu tenho que mudar para a roça. Aí eles acham que o morar no meio do mato ou na roça é só porque eles estão, não. A própria luminosidade do lugar, a baixa de estímulo já contribui para a saúde mental dele de uma maneira absurda. Hoje nós temos estudos, por exemplo, que se você conviver com a terra, você tem contato com bactérias que elas povoam o seu organismo e elas ajudam o seu corpo a produzir substâncias que são antioxidantes. Então, mostrando que aquela pessoa que anda descalço, tem um contato com a natureza, com a terra, né? exato, tem um aterramento, que é uma coisa que as pessoas acham que é um lado meio místico. Não, tem uma coisa totalmente científica que essas bactérias. Então, nós vivemos essa era da hiperprodutividade. Então, o limite, você trabalha com isso, eu não, mas o limite entre o trabalho enquanto eles dormem, né, isso é muito sério, porque nós temos quase que um culto, uma idolatria à hiperprodutividade, né? O ser uma pessoa muito conectada é uma coisa extremamente bem vista, né? Ser um workaholic, né? Um workaholic é uma coisa muito bem vista. É uma bandeira, né? Um movimento. Então, só que essas coisas elas custam muito caro, né? E nós nos esquecemos delas que boa parte das pessoas muito bem sucedidas em empresas e tudo, às vezes elas são até psicopatas. São pessoas que têm transtorno de personalidade, elas dão conta exatamente por isso, né? Que são os gurus, os mentores. Propriedade para falar, porque já passou muita vários, né? Então, assim, só que elas têm um aparato psicológico que nós que somos aí da vida comum, espero que quem esteja nos assistindo seja da vida comum, nós não temos esse aparato, né? Então, essas pessoas elas viram meio que cases de sucesso e adoecem totalmente as pessoas. Então, a psiquiatria hoje, só para a gente trazer um dado concreto, uma pessoa com uma genética boa, que ela não tem uma história familiar ruim, que ela não teve grandes traumas na infância, que ela adoecer em relação ao trabalho, ela tem que ter um período médio nos estudos de 3 anos, de 36 meses de estresse. Ou seja, não vão ser 6 meses que vão fazer você que está assistindo a gente desenvolver uma depressão, uma ansiedade. Há uma curva. Primeiro, o seu corpo sobe esses hormônios do estresse, cortisol, adrenalina, essas citocinas inflamatórias, elas ficam meses muito altas. Aos poucos, isso vai inflamando o seu corpo e você começa a dar pequenos sinais. Aí eu vou dar 3 aqui sinais para quem está assistindo a gente, que são as regiões mais sensíveis do cérebro. Regiões de humor pré-frontais, então você começa a ficar irritado. Segunda coisa, regiões como sono pineal, então você começa a dormir mal. E a terceira coisa que é o hipocampo, que são as regiões de memória. Então, por quê? Porque essas regiões são as primeiras que elas sentem esses excessos de hormônios de estresse circulantes. Então, você que está assistindo, se o seu sono está ruim, se você está irritado, a sua memória está ruim, isso já são 3 sinais de alerta que você tem um risco enorme de nos próximos meses você transicionar para um quadro depressivo, para um quadro ansioso e tudo. Então, o que nós chamamos de burnout e tudo, que tem muita relação com o trabalho, nada mais é do que um desarranjo fisiológico que, quando nós chegamos ao diagnóstico, o processo ele já começou muitos meses antes. E eu estou falando da psiquiatria, mas isso tem relação com a cardiologia. Já reparou o tanto de pessoas jovens estão infartando, né? As pessoas até brincam, né? A vacina, não sei o quê, mas muitas vezes tem nada a ver com isso. Tem a ver o quê? Que as pessoas são verdadeiras bombas relógios ambulantes, elas estão infartando. Câncer, doenças autoimunes. Então, quem está nos assistindo tem que fazer uma autocrítica muito séria, porque até a vida do empreendedor, a vida de quem está fazendo alguma coisa, o nosso capital cerebral, criatividade, a nossa performance cognitiva não é realmente uma corrida de 100 metros, é uma maratona que você tem que preservar
até brinquei com um paciente meu outro dia, né, que ele estava ganhando muito dinheiro, ele estava extremamente deprimido. Falei, não adianta você fazer 6 em 7, 2 anos, todo mês. Talvez seja melhor você fazer 6 em 7, uma vez por ano, por 30 anos. A gente tem que pensar na sua longevidade. E isso é muito contra a cultura. Isso é hoje ser quase que uma antítese de uma sociedade que até dentro da espiritualidade ela cultiva essa ideia da performance, do status, do sucesso, do empoderamento. Você vê que ninguém quer falar de dor, ninguém quer falar de sofrimento, ninguém quer falar de medo, ninguém quer falar de nada. Os coaches deitam. Você falou, por que o coach deita? Porque ele promete soluções rápidas e ele te alavanca, né? E você trabalha com isso, você pode me falar melhor, né? Assim. Sim, uma coisa assim, compartilhando experiência própria. Na minha vida, eu vim de uma família muito simples, eu passei muita dificuldade na vida, já te contei um pouquinho da história, muitos traumas ali. Então eu cresci com aquela máxima que muitos homens têm. Eu tenho que conquistar meu primeiro milhão ali antes de X idade, eu tenho que mudar minha vida, etc. Então eu vim sendo um workaholic, fazendo tudo que eu podia para construir algo em cima da minha vida. E chegou um tempo que, assim, tudo que eu tinha anotado para alcançar até X idade, eu conquistei. Cara, mas foi o momento mais infeliz da minha vida. A minha empresa já faturava múltiplos 7 dígitos ao ano, e eu olhava para aquilo e falava, tá, e agora? Depressão, ansiedade, 2 burnout, sim, muito mal, psicólogo, psiquiatra, médico, pastor. Eu criei algo que eu chamo de a mesa do conselho. E fui colocando as peças, sim. Sim, e pedindo a Deus direção. E assim, sou muito grato a todos que passaram pela minha jornada. Digo que cada um teve a sua porcentagem ali de contribuição. O principal foi Cristo. Foi no momento ali de, literalmente, espiritual, onde eu estava pronto para tirar a própria vida. Isso eu conto no livro que vai sair em breve. Que foi quando eu tive um novo encontro com Deus e ali ele me resgatou. Mas, olha só, eu troquei tudo que eu tinha de saúde física e mental. Eu cheguei a pesar 94 quilos, eu tenho 1,69, então mais de 20 quilos acima do meu peso ideal. E eu não dormia de noite, melatonina não resolvia, era estresse, cortisol. Cansaço crônico, casamento vai embora. Casamento estava sofrendo muito, a minha esposa passando maus bocados por causa de mim. E eu falei, eu preciso mudar a minha vida, não dá mais para viver o workaholic, esse estresse, dinheiro não é tudo. E aí foi onde eu falei, eu preciso de ajuda. Muita gente não consegue chegar nesse time. Assim, muita gente não consegue assumir que precisa de ajuda, e aí chega no extremo, e às vezes o extremo não dá mais para voltar atrás. Fala um pouquinho disso, assim, incentiva as pessoas assim, olha, tem um termômetro, quando você chegar aqui, já fica ligado, é hora de voltar a atenção para você. Fala um pouquinho disso. Hoje, primeiro que quem está nos assistindo, ele disse uma coisa, que ele se cercou de pessoas, né? A medicina hoje e a psiquiatria ela não tem mais aquela visão de que o remédio vai resolver tudo, né? Ou de que saúde mental se resume a tomar um medicamento. As pessoas elas associam muito ir ao psiquiatra como se fosse apenas uma questão de medicalizar sentimentos, e não é isso, né? Tanto profissionais da psicologia como da psiquiatria hoje, eu falo que é muito essa gestão, né, de não apenas descobrir causas, como também propor soluções. Então, quando você percebe, eu digo que a gente tem esses sinais de alerta, né? E esses sinais requerem de nós uma dose muito grande, principalmente homens que estão nos assistindo, de humildade, porque o consultório de um psiquiatra hoje, eu queria colocar isso aqui, ele é 80% de mulheres e só 20% de homens. Só que ele deveria ser mais ou menos 55% de mulheres e 45% homens. Realmente, mulheres têm mais transtornos mentais do que homens. Isso aí é uma coisa que envolve questões imunológicas, genéticas e hormonais.
Agora, o índice de autoextermínio, de suicídio, ele é maior em homens, ou seja, apesar de mulheres serem uma casuística maior de transtornos mentais, homens, infelizmente, são aqueles que mais atentam contra a própria vida. Por quê? Porque eles ignoram muito esses sinais. Então, quem está assistindo? Essas fases, elas têm uma progressão, né? Você começa com sintomas mais simples, a memória ruim, o sono ruim, o humor fica ruim. Você tem uma janela de tempo onde esses sintomas eles ficam ali em torno de 6 meses, um pouco camuflados, você fica mais reativo, você dorme mal, e é uma hora muito ruim porque esses pacientes eles vão muito, às vezes, para coisas sintomáticas. Então, pega o Rivotril da vizinha, pega alguma coisa, vão fazendo estratégias paliativas, ou até caem em golpes de internet, né, compram produtos que não têm funcionalidade nenhuma. Há um segundo momento, e aí eu creio que é um momento mais importante que você não pode deixar passar, que é quando você tem alguns tipos de sentimentos. Primeiro, você sabe o que você tem que fazer, mas você não tem energia para fazer. Você deve ter passado por essa fase. Chega um momento que você consegue dar uma aula para qualquer pessoa de quais são as coisas que você deveria fazer para ter saúde mental. Então, eu sou capaz de vir aqui dar uma aula, mas eu não consigo dar o primeiro passo. Então, quando você chega num momento desse, você que está assistindo, olha, eu sei que eu tenho que exercitar, eu sei o que tenho que comer, eu sei que eu tenho que ler a Bíblia, eu sei que eu tenho que orar, eu sei que eu tenho que fazer todas essas coisas, mas me falta energia para fazer as coisas. E em psiquiatria isso é muito importante, a perda de energia, a perda de iniciativa, né? O segundo ponto, que principalmente o empreendedor passa, é aquela sensação de impostor. Eu não sei se você passou sobre isso, né? Mas às vezes mesmo tendo construído alguma coisa, você começa a se achar uma fraude, né? E você começa a falar, pô, eu sou um enganador. É um padrão, né? É um padrão. Eu sou um enganador, E mesmo que você tenha feedbacks de pessoas próximas te dizendo, não, seu trabalho é relevante, o seu trabalho chamamos de prova social, né? Que vocês usam esse termo. Mesmo que você tenha ótimas provas sociais de que você não é um picareta, você começa realmente a olhar para o teu passado e falar, cara, eu sou uma fraude, né? Isso até mesmo, você colocou em líderes religiosos, sabe que líderes religiosos, tem uma dissertação de mestrado do Lotufo Neto em São Paulo, tem uns estudos dos Estados Unidos da Lifeway, um líder religioso ele tem de 3 a 4 vezes mais chance de desenvolver burnout do que a média da população. Está no nível de militar, está no nível de profissões de altíssimo risco. Então, o líder religioso, por exemplo, ele é tomado, por maior que seja a igreja, por melhor que ele tenha construído um legado, ele começa a achar realmente, e a Bíblia é cheia desses exemplos, né, de pessoas na Bíblia que surtaram. A gente acha que eles dizem para Deus, olha, não deu mais, eu sou um fracassado, né, eu sou uma fraude. Então, esse sentimento não chega a ser um niilismo, mas de você realmente hiperdimensionar a realidade. Preste muita atenção, você que está assistindo aqui. Você começa a hiperdimensionar as coisas ruins e hipodimensionar as coisas boas. Então as pessoas chegam para você e falam, olha, o problema não é tão grande, o cenário não é tão negativo, o sol não está tão cinza, mas você não consegue enxergar. Alguém colocou uma lente em você que você deturpa as coisas. A terceira coisa, viver muito em alerta. Viver muito em alerta é o teu telefone, e de repente o teu sócio ou alguém que trabalha com você fala assim, nossa, eu preciso falar muito com você. E internamente você está tão com excesso de hormônios de estresse, você já pensa assim, nossa, aconteceu alguma bomba, a empresa pegou fogo, não sei se aconteceu, acabou o negócio, alguém derrubaram a minha conta na internet, tomei um processo, alguma coisa. Então você começa a viver num estado de alerta. Então o telefone da escola do teu filho toca, e é bobagem, a professora queria conversar alguma coisa, nossa, a menina morreu na escola, aconteceu alguma coisa. Então essa sensação de estar inquieto, né, de estar hiper preocupado, e uma evolução não só cognitiva, porque o cognitivo você pensa, e essa é uma fase de procurar ajuda quando você começa a desenhar muitos cenários negativos, né? Você quer entender, você que está assistindo aqui, você começa, poxa, se A levar a B, eu faço C, se C levar a D, eu faço E, você fica calculando os riscos, muitos desnecessários que não te levam a lugar nenhum. Então, uma dica muito prática, você pensou o dia inteiro,
você desenhou vários cenários o dia inteiro, e na hora que você olha, até que você não fez tanta coisa durante o dia de maneira prática, mas você está hiper cansado, né? Parece que você trabalhou uma guerra. Então, quando você começa a ficar mais cansado para fazer as mesmas coisas, é um grande sinal de alerta. Você olha para trás e fala assim, cara, eu tive épocas, não é 20 anos atrás, você era mais novo, mas há 1 ano e meio atrás, 2 anos, eu fazia até mais coisas, eu não ficava tão cansado. Isso é um sinal de que o seu cérebro está quebrando. Ele está usando reserva técnica, você já está andando com o tanque vazio. Então, poderia falar aqui vários sinais, autoimunes, então você começa a ter enxaquecas que não têm explicação, o seu plano de saúde que está querendo te descredenciar, porque você está com dor abdominal, você está com dor no peito, você está com... E ninguém acha a causa, né? E quando ninguém acha a causa, a questão está muito relacionada à saúde mental. Então, esses sinais de alerta, eles são muito importantes para você procurar ajuda, né? Perda de iniciativa, essa questão da síndrome do impostor, o estar em alerta, o hiperdimensionar a realidade para pior. E essas coisas, isso é uma máxima na psiquiatria, elas têm que comprometer a sua vida social ou ocupacional. Por que isso é importante? Porque nós temos que reconhecer que existe tristeza normal. Nós temos que reconhecer que existem fases de angústia normais que fazem parte da vida. A própria espiritualidade cristã genuína, não a falsa, ela é muito permissiva com a dor, ela é muito tolerante com a expressão de dor, né? Sendo que as pessoas, às vezes, elas chegam ao consultório e elas falam, o que você veio fazer aqui? Não, eu estou angustiado. E você vai ver, ele está produtivo, ele tem energia para trabalhar, ele consegue ter uma crítica muito adequada em relação ao que ele está vivendo. É um paciente que não afetou os relacionamentos interpessoais, mas ele tem uma tristeza proporcional, coerente, ou ele tem uma preocupação, ou seja, esse paciente não é um paciente para ser medicado, ele está passando por um processo de demanda de vida. E aí é uma crítica que nós temos que fazer à vida moderna, né? Onde nós, isso aí vai dar problema no podcast, mas onde nós estamos cansados e nós queremos tomar um Venvance, onde nós estamos com insônia, nós queremos tomar o Zolpidem, onde nós estamos nos sentindo fisicamente fracos, nós estamos anabolizando a vida com testosterona, ou seja, os recursos médicos eles têm sido utilizados muitas vezes para fazer uma alavancagem de vida sem que nós tratemos as causas. Eu brinquei que vai dar problema porque, trazendo para a minha profissão, a quantidade de médicos que trabalham alavancados com medicações é uma coisa absurda. Eu peguei uma geração, eu tenho 20 anos, que a gente trabalhava muito mais, e não existia Venvance, não existia testosterona, e a gente trabalhava muito. Por que hoje a necessidade das pessoas de andarem tão medicados para fazer as coisas? Nós estamos tratando cansaço e não tratamos doença. Então, essa crítica, ela é extremamente necessária para o nosso tempo. E aí, as soluções, elas não são tão simples, porque nós, muitas vezes, dobramos a aposta em cima disso. Então, se você está mal no ambiente religioso, o que o cara te diz? Que tu tem que orar mais, que tu tem que alavancar mais. Vamos orar. Vamos orar. Tem que fazer uma alavancagem, você tem que fazer um ato profético, você tem que não tá jejuando, fazer uma campanha, fazer não sei o que, ou seja, você é culpado pelo seu insucesso espiritual, né? Porque você não soube manipular Deus da maneira certa, você não soube ativar o mundo espiritual ao seu favor, ou seja, a varinha mágica de mover o sagrado você não soube utilizar. E no mundo do empreendedorismo é a mesmíssima coisa, né? Você não deu certo porque você é um fracassado, você não deu certo porque você não soube ativar a sua mente, você não deu certo porque você não tem um mindset suficiente, você não deu certo porque você é ruim de storytelling, é porque você precisa de uma consultoria. Então, e aí eu vejo as pessoas, elas pagam às vezes, sei lá, 60 mil, 100 mil reais numa mentoria. Não estou dizendo que não tem umas mentorias muito boas, mas às vezes o que está realmente faltando é um autocuidado, é uma questão de respirar um pouco, olhar para ela, olhar, parar um pouco, né? Eu tenho pacientes que trabalham nesse nicho do marketing digital e muitos estão fazendo sabáticos, eles têm ali uma quantidade de dinheiro ali razoável, tão longe de estarem independentes financeiramente, você fala, cara, cheguei à conclusão que não compensa, eu preciso de fazer um detox aqui, porque isso está me custando caro. Então são decisões que as pessoas tomam, mas a grande maioria hoje é levada a alavancar, né? Aliás, até as soluções, né? Vender descanso não vai vender, entendeu? Você montar aqui uma estrutura para fazer as pessoas desacelerarem um pouco, não vende. A fé saudável não vende, a fé que
que você fala sobre sofrimento, sobre dor, sobre a eternidade, Ninguém quer sobre ouvir, suportar. Ninguém quer ouvir isso, né? As pessoas não querem falar de céu, de inferno, de salvação. Não, as pessoas sobre o que vai ganhar. Elas querem falar o que ela vai ganhar. Então, assim, toda a roda hoje é para fazer o quê? Com que você seja o seu próprio algoz. Então, assim, não precisa mais de um externo. Você é o seu próprio detonador da sua dinamite, né? E você falou uma coisa que, para mim, é mata charada. Uma palavra, humildade. E foi isso que me faltou por muito tempo, até eu quebrar. Quebrar financeiramente, quebrar, né, o cérebro, quebrar. Por quê? Eu cresci, eu acho que você é de Mantena, né? Eu sou de Contagem, mas cresci em Brité. E eu cresci ouvindo o seguinte: homem não chora, homem não conta problema para ninguém, você resolve seus problemas na rua, porque se você trouxer os problemas para casa, a conversa aqui vai ser diferente. Então, psiquiatra é coisa de doido, né? Psicólogo é coisa de mulherzinha. Sim. Isso não é coisa de homem. Então, eu vim com a bagagem de trauma gigante. Isso me viciou em padrões comportamentais que me ajudou a quebrar em todos os sentidos, fazer as pessoas que eu amava, pessoas que estavam mais perto de mim, sofrer, até eu chegar nos burnouts, onde eu literalmente falei, deu. E aí eu olhei para mim e falei assim, bom, ou eu zero o game nessa terra, que não é o que Deus quer para minha vida, ou eu vou ter que ter humildade suficiente, né, amor pela minha família, para procurar ajuda. E foi aonde eu tive que colocar em prática isso, quebrar o orgulho. E tem quando, assim, Ismael, eu não sei se você já pegou o paciente e falou assim, doutor, eu estou evitando essa consulta tem 5 anos, 10 anos. Eu decidi vir agora porque, assim, cheguei no meu limite. Não, isso é comum. É curioso que quando chegam homens no consultório, principalmente, eu sempre tenho uma brincadeira que eu faço. Eu sempre falo assim, quem te empurrou para vir aqui? E eles riem e falam assim, pô, mas como é que você sabe? Porque realmente, eu tenho padrão. Eu tenho um software no consultório, né? Então, 80% das consultas de homens são marcadas pelas mães ou pelas esposas, né? Então, é importante a gente falar que é aqui da saúde mental masculina, porque a mulher, ela procura mais ajuda, né? Existem estudos nos Estados Unidos que o tempo, e olha que lá há muito mais informação, porque nos Estados Unidos você liga a televisão meio-dia, tá passando propaganda de antidepressivo. No Brasil não pode, né? Mas nos Estados Unidos é tudo liberado. Mas o tempo entre procurar, ter um diagnóstico e procurar a ajuda, ele chega a ser 4 anos. Isso no país igual aos Estados Unidos. E aí tu imagina que você tem um transtorno psiquiátrico. Tratar um problema psiquiátrico paga as suas contas? Não. Tratar um problema psiquiátrico muda o seu casamento ruim? Não vai mudar algum problema no casamento. Mas veja, quando você melhora o seu emocional, você percebe melhor a vida, você tem uma organização psicológica para você saber o que é para hoje, o que é para amanhã, o que é para depois da manhã. Então eu sempre falo com os pacientes o seguinte, que para alguns, obviamente, o tratamento psiquiátrico vai ser o resto da vida, mas para uma boa parte, a correnteza está muito mais forte do que a capacidade deles de nadar. Então eles estão no meio do rio, batendo braço, fazendo um esforço hercúleo, a margem está muito longa e eles vão morrer afogados, ou seja, eles não vão conseguir sair dali. E aí a psiquiatria eu jogo uma boia, ele respira, ele segura na boia, ele recupera as energias, ele consegue ter a mente organizada para ele tomar a melhor decisão e ele vai pensar, olha, é mais fácil eu ir para a direita do rio, é mais fácil eu ir para a esquerda, eu tenho aqui a boia para eu poder chegar. Então, nesse ponto, é muito interessante. Quando nós dizemos para alguém assim, poxa, porque são as frases clássicas, quem vai assistir aqui vai lembrar, você tem tudo, né? Te falta uma sandália, né? Você não sabe o que é ter um problema. Olha lá a Joaquina, que está com câncer no hospital, né? Você tem uma mulher linda, seu trabalho, essa família, você mora num lugar muito bom, e etc e tal. Isso é de um total desconhecimento das questões psiquiátricas, não? Por quê? Porque elas não dependem dessas circunstâncias, né? Elas não são relacionadas a isso. Até nós temos estudos, por exemplo, sobre dinheiro e felicidade, que dinheiro melhora os índices de bem-estar até certo ponto.
Depois ali de uma renda, acho que nos Estados Unidos, se eu não me engano, seria $1.000 por membro da família, uma coisa assim, pode ganhar 10 ou 15, 20 mil, não vai fazer muita diferença estatística sobre bem-estar e felicidade. Ao contrário do que as pessoas pensam, o dinheiro é muito bom até um certo limite que ele te traz ali um bem-estar, né, que é muito bom. Então, essas frases, elas não ajudam, elas pioram as pessoas, porque, poxa, se eu coloco para a pessoa vai dizer, pô, sou realmente incompetente, porque eu realmente tenho tudo e estou ficando doente. E aí você o quê? Protela os tratamentos. E na espiritualidade, transpondo isso aqui para uma boa parte do público que está assistindo, que é um público conectado com a espiritualidade, é quando nós dizemos isso. Você está em pecado, você não tem fé suficiente, você não está jejuando o suficiente, Deus, você tem algum pecado, já escutou essa, né? Eu escutei. Não, se você está com ansiedade e depressão, você está em pecado, eu escutei isso. Ou às vezes assim, não que nós ignoramos isso, né? Mas você está diante de uma batalha espiritual, né? Às vezes até está. Deus está te provando. Está te provando uma coisa e tudo. Então, esses clichês, eles não ajudam as pessoas a se tratar, né? Então, de imediato, quem está nos assistindo, você não está numa fase boa. Eu falo que a psiquiatria, nós somos os bombeiros, então nós apagamos o incêndio, nós tiramos o paciente no meio das chamas, nós colocamos ele num lugar seguro e pronto. Depois nós temos uma perícia para descobrir quais são as causas desse incêndio. A psiquiatria ela vai lidar com isso também, ela vai tentar entender a genética, vai tentar entender o número de episódios, vai tentar entender quanto tempo você está nisso, vai tentar entender se você não tem um distúrbio hormonal, alguma coisa junto. E aí entra a terapia, né? Peraí, será que essa casa não tem um erro de projeto? Será que não ligaram tomada demais a essa casa e sobrecarregou o sistema? Poxa, será que realmente não foi feito aqui não colocaram uma janela adequada? Ou seja, esse trabalho pericial, ele é muito importante na terapia. E quando eu digo pericial, se um avião cai, o CENIPA não divulga o laudo em uma semana, porque o trabalho técnico, para você descobrir essas causas, ele exige tempo, para que você faça um trabalho bem feito. Precisa de dados. De dados. E as pessoas hoje elas estão extremamente apressadas, né? Então elas querem fazer uma imersão com um grande coach de 2 dias e querem resolver todos os problemas da vida dela, e elas saem mutais vezes piores delas. Eu atendo um número grande de pessoas que saem desses movimentos vou citar nomes aqui, que elas saem surtadas, elas saem horríveis, porque se você mexe demais com muita coisa ao mesmo tempo, é a mesma coisa de eu ligar uma série de informações no cérebro do paciente sem organizar aquilo. Se as pessoas forem predispostas, elas surtam, elas desencadeiam, elas saem piores. É um tal de vamos transbordar, vamos tocar o terror no mundo, tamo junto até depois do fim, que tipo, as pessoas vão lá, recebem isso, mas e depois? Você pode reparar, quem está assistindo, que boa parte desses movimentos, o que eles fazem? Eles concentram a coisa em poucos dias e te levam à exaustão física. Seguem as palestras até madrugada, até as vendas são feitas às vezes de madrugada, né? Porque o cara está mais quebrado e tudo. Então, essa promessa falsa que existe hoje de que existe o rápido. Na espiritualidade é a mesma coisa. Nós queremos o quê? O guru, né? Nós queremos o profeta, nós queremos o místico, nós queremos um pajé, nós queremos alguém que... Não, você tem que falar alguma coisa que Deus te diz para mim. Vai resolver sua vida rápido. E isso não funciona. Então, a psicoterapia, por exemplo, é um processo extremamente artesanal, um processo que ele tem embasamento científico, ele tem linhas terapêuticas, mas é um processo que exige tempo, que para o homem hoje alavancado, isso é quase que uma grande heresia para ele, né? E é muito legal você falar que agora, nesse momento, a gente está vendo, por exemplo, esse Away do profeta Mirim. A quantidade de marmanjos dando palco para um jovem, não tenho nada contra ele. Mas, assim, você vê assim, não tem maturidade ainda de vida, não tem... Está no ensino médio, se não me engano, não tem experiência de vida, não tem uma especialização em uma área, e vem declarando verdades sobre diversas pessoas que estão pegando aquilo e vivendo como a última esperança. Eu vi alguns relatos de pessoas que passaram por cultos que ele estava pregando e que, assim, ele falou que eu estou grávida, mas eu não estou grávida. E assim, coisas assim que as pessoas estão se apegando como literalmente a última esperança. Porque quer tudo de última hora, quer tudo na hora. Ei, me dá uma solução.
Não, me dá um Vinvans para resolver minha vida agora. Você pode... Isso é uma coisa que eu vou falar aqui, é um fenômeno interessante no Brasil, né? Nós somos um país onde essas questões vingam muito. Então, nós somos um país com alto consumo de medicações psicosstimulantes, nós somos um país com uma alta procura por cirurgias plásticas, né? Nós somos um país onde as bets fazem um grande sucesso, né? Tigrinhos e etc e tal. E tudo isso se resume ao quê? A uma busca interna, e onde até os falsos profetas fazem muito sucesso, né? Eu viajo o mundo por aí, você também. Você não vai na Alemanha ou em outros países, mesmo nos ambientes religiosos, você não tem esse fenômeno tão grande das pessoas engolirem esse besterol de achar que vai ter o guruzão que vai resolver. Esses caras não arrastam multidões nesses lugares, com raríssimas exceções, né? Por quê? Porque já está introjetado na cultura de muitos lugares de que as coisas, seja dentro do cristianismo ou fora, elas são construídas no longo prazo. O americano tem um nome para isso que chama empreendedorismo de palco, né? Sim. Que a pessoa ela vende empreendedorismo, mas ela nunca empreendeu. O empreendedorismo ela te vendeu. Vou te ensinar a ter uma empresa multimilionária, mas eu nunca tive um CNPJ. Você está tornando milionário, mas o negócio dele... Então, nós temos no Brasil dois problemas muito sérios. Nós temos o problema dessa cultura do rápido, do extraordinário, do fast. A gente tem realmente uma busca muito grande sobre isso. E a gente tem um desprezo à experiência. A nossa cultura não é uma cultura de valorizar idosos, de não valorizar pessoas que chegaram lá, né? Nós temos até um certo desprezo um pouco de não achar que há sabedoria. Isso, o jovem brasileiro, ele é muito poluído nesse sentido. Então, esse fenômeno do profeta Mirim e outros, ele resume basicamente isso, né? Por um lado, triste das pessoas estão tão carentes ali de uma verdade, mas é a bete do cristão, do evangélico. Ele está ali tentando a sorte. Ele não está jogando no tigrinho, mas ele está indo lá na igreja achando que o cara vai dar uma espécie de passe nele ali que vai destravar, entre aspas, né? E as frases são muito parecidas, né? Destravar a mente. Tem um repertório para ser Tem um repertório para essas questões. Então, você hoje, se você quer fazer sucesso, você copiar e colar algumas copies, você trabalha com isso, né? Algumas personas, é muito fácil de você ganhar dinheiro, de você manipular as pessoas, né? O mesmo storytelling, e padrão. É um padrão, né? Mas vende, né? Vende por quê? Porque as pessoas estão viciadas. Então, quem está nos assistindo, saúde é uma construção longa, espiritualidade é uma questão longa, né? E fuja de tudo que te promete o rápido. Não existe. Se você tem, você me vende. Tá fácil, não tem. Rápido, não tem condição, né? Isso é uma cultura que a gente tem que quebrar. E eu temo um pouco por isso, porque quando eu comecei 20 anos atrás, aí eu falando um pouco da espiritualidade cristã, qual eu faço parte, eu peguei muitas pessoas quando eu estava começando a psiquiatria, que elas vinham de uma ressaca de, na época, aquele auge da teologia da prosperidade, aquela coisa de você dar as ofertas e ficar rico, de você ir para a igreja fazer campanha financeira. E eu peguei muita gente na época que vinha de umas depressões porque, cara, eu fiz todo o protocolo e não funcionou, então Deus não me ama e tudo. Hoje nós temos isso, que essas teologias de autoajuda, como isso não está funcionando, porque uma hora, Délis, por mais que eu pregue uma autoajuda, por mais que você tente mentalizar, por mais que você ache que você está assistindo em casa, uma hora você vai ter um desafio na vida, seja um luto, seja um problema financeiro, seja uma enfermidade. Um caminhão desgovernado vai passar por cima de você, né? E se você não está preparado para a antítese, se não há um espaço honesto para lamentação, para dor, para uma humanização do cuidado, você está lascado. Então, eu temo muito porque nós não vemos só isso em adolescentes que não sabem lidar com a frustração. Nós estamos vendo que são adultos que eles não têm um mínimo preparo para lidar com a negatividade, né? O excesso de discurso de positividade, pega os livros mais vendidos deles. É tudo Segredo da Mente Milionária, Mais Esperto que o Diabo, é tudo... Não estou falando que os livros são ruins. Sim, Napoleão Hill tem ótimos ensinos, mas eu estou dizendo assim, eles todos trabalham no polo da positividade, não tem ninguém
Café com Deus Pai hoje. Exato, tudo, né? Você não tem esse alter ego ali de te preparar para a dor, sendo que a vida é a certeza inevitável que a gente vai passar por dores que nós não vamos ter, às vezes, explicações. Então, e aí envolve espiritualidade saudável, envolve uma vida coerente, envolve uma vida, como você falou, sem tanta alavancagem, um equilíbrio entre lazer, hobbies, trabalho. A gente pode falar de prevenção, né? Mas assim, é toda uma esfera que você constrói saúde mental e que a gente está muito longe, né? Há alguns movimentos no mundo de tentar reverter isso, a gente tem visto uma tentativa disso acontecer. As pessoas estão voltando a desenhar, né? Não sei se você sabe, o livro mais vendido no Brasil hoje é aquele caderninho de colorir. Colorir na Amazon, no mundo. No mundo, né? Então, assim, as minhas meninas pediram para comprar. Então, elas ficam ali horas. O que é a sede das pessoas, né? Do lúdico. Já reparou que alguns perfis até de Instagram, dá a dica de empreender aqui, eles estão crescendo muito do que trabalha com a nostalgia, né? Aquela coisa de voltar aos anos 80, que é tentar resgatar as pessoas para a simplicidade, para os hobbies, para a pintura, para a arte, para o lazer, para as conversas de prosa e tudo. E eu creio que esse é um caminho muito forte daqui para frente. Na hora que a IA, principalmente, começar a tomar mais conta das coisas, eu acho que quem ir nessa direção de proporcionar para as pessoas a vida ordinária na prática, no skin the game, no contato, eu acho que isso até, quem quer empreender, vai ser um nicho muito bom, porque as pessoas elas vão clamar para se sentirem humanas, né? E só vai ter saúde mental de verdade quem realmente ter conexões humanas. Toda essa promessa que a gente está vendo aí é uma promessa vazia, que ela vai só piorar as coisas, não vai dar certo, entendeu? Já está provando que não vai dar certo. Entendi. Ismael, como equilibrar isso, né? Trabalho, negócios, família. São duas perguntas que eu quero te fazer. Essa é a primeira. E espiritualidade também, porque tem muita gente, aqui nós falamos para 3 audiências, quem produz, quem está no campo de batalha, gerando recursos no Brasil, para a vida, empregos, etc. O outro público é pessoas que estão no ministério, atuando, né, em nome de Deus, né, estão ali pregando, trabalhos sociais, presídios, etc. E o terceiro público são pessoas que querem começar em uma das duas caminhadas ali, começar do jeito certo. Como equilibrar isso? Primeiro assim, o público mais religioso, da liderança, nenhum ofício, Deus ele está muito mais interessado sempre na pessoa do que no ofício ou na tarefa, né? Deus ele sempre quis construir muito mais uma relação de filhos do que uma relação de executivos, né? Eu acho que a nossa espiritualidade ela é muito refém dessa ideia de que nós somos executivos de Deus, de uma coisa muito operacional. Está muito incutido na nossa espiritualidade a ideia de barganhar com Deus, né? De que se eu produzo, Deus me ama, se eu produzo, Deus me retribui, se eu estou fazendo, eu estou aprovado, né? Então essa desconstrução ela é fundamental. Então eu sempre, quando atendo líderes, eu falo, a primeira coisa é você cuidar de você, né? Então, se a gente pegar uma pirâmide para todo mundo, aí é uma coisa que eu acredito e você também, nós temos um pilar básico que é a espiritualidade, né? E quando eu digo espiritualidade, boa parte dos problemas que nós temos, sejam compulsões por trabalho, compulsões por dinheiro, compulsões por sexo, compulsões por álcool. Na psicanálise eles falam que todo excesso esconde uma falta, mas nós no cristianismo sabemos que é muito mais, que todo excesso não esconde uma falta. Todo excesso esconde uma tentativa de tamponar um espaço na nossa estrutura constitucional que somente Deus pode fazer, né? Deus nos criou como um ser que tem um espírito morando dentro de nós. E aí, toda essa tentativa, e aí que eu falo que é falha, né? Da medicalização, por melhor que seja o médico, psiquiatra, psicólogo, coach, tudo que vale, tudo isso tem papéis importantes, tudo isso vai falhar num ponto muito importante. Nós somos seres espirituais, né? E sem o pilar da espiritualidade, quando eu digo espiritualidade, é sim disciplinas espirituais, é comunicar com o sagrado. Eu sei que muitos são católicos, evangélicos, assim, mas assim, isso é uma parte essencial da vida humana. Eclesiastes tem um texto que diz que Deus ele colocou, no capítulo 3, versículo 11 de Eclesiastes, a eternidade no coração do homem, ou seja, vou dizer um jeito simples, existe um sensor dentro de você
que é espiritual. Existe uma estrutura que você não consegue mapear, que não tem como você correr isso. Então, boa parte dos ídolos modernos são disfunções que nós temos com o sagrado. São disfunções que a gente tem de nós não transcendermos, de nós buscarmos respostas na matéria que nós não vamos ter na matéria, de buscarmos respostas apenas dando boost no nosso cérebro, que nós não vamos ter dando boost só no cérebro. Por quê? Porque as coisas também são, como a própria escritura bíblica diz lá em Coríntios 2, discernidas espiritualmente. Então, esse é o primeiro ponto. Há um pilar existencial que ele tem que ser preenchido e toda a construção de Jesus foi sobre isso, né? Do não juntar tesouros na terra, só mais nos céus, né? De que na casa do Pai tinha muitas moradas, dos discípulos várias vezes tentaram. Jesus foi um mestre da antipublicidade, né? Ele fazia um milagre lá e dava mão rebuliça, as pessoas viravam para ele e falavam, cara, tinha dois fenômenos, né? Chegava em algum lugar e ele via a possibilidade das pessoas poderem promover uma revolução ou alavancar, e ele virava para o cara e falava isso, falou, não conta não. Né? Curava e falava, não conta não. Posta no Instagram não, pelo amor de Deus, vamos dar um problema danado. E ele já falava mais fofoqueiro, né? Você imagina só, né? Imagina que você está aqui com um problema de saúde, aí Deus, ele me faz aqui agora fazer uma oração e você é curado de alguma coisa, né? Hoje, o que os gurus espirituais iam fazer? Fazer um corte de 1 minuto, mas eu colocar isso no Instagram vai viralizar, né? E Jesus era o contrário disso, falou, pelo amor de Deus, não posta isso não, eu não convido. Exato. E outra coisa interessante é que várias vezes a multidão chegava para aclamar ele, falou, pô, cara, você tem que fazer esses milagres em tal cidade, porque ele estava em cidade pequena, Cafarnaum. A maior parte do ministério de Jesus foi um lugar muito ruim, um lugar bem periférico mesmo. Né? Hoje ninguém queria ir. Ele evitou Nova York, ele evitou Londres, ele evitou uns lugarzinhos bem fubá mesmo. Então, ele só foi para a grande hype, que no caso era Jerusalém, quando foi o grande finale mesmo, né? Que ele ficou muito tempo ali, para ser crucificado e morto, né? Não para cumprir a missão. Então, o resgate dessa coisa da simplicidade, né? O resgate do ordinário comum bem estabelecido, né? Um resgate do segundo pilar de família, né, deles, assim, eu falei espiritualidade, falei do segundo pilar que é a família. A família é uma estrutura fundamental do existir, né? Atendo pessoas que têm milhões de dólares na conta e que são arrependidas de ter perdido a família. Então, terceiro, autocuidado. A gente tem que voltar assim, a hobbies, a lazer. É uma cultura que demoniza o hobby, né? Demoniza o lazer. Parece que você não pode descansar, não pode ter tédio, não pode ter nada, entendeu? Você não pode gente, eu passei por isso. Eu me senti assim. Chegou um tempo na minha vida, por volta de 2019, 2020, que eu bloqueava todos os clientes da minha agência no meu Instagram, porque se eu olhava assim, se eu postar um momento de lazer no final de semana, eu não... Para mim, soaria assim, eu não estou trabalhando, sabe? Tipo, era uma cobrança pessoal. Então, para me postar, eu tinha que garantir que os meus clientes não estariam vendo. Eu tinha um cliente que estava deprimido. Ele gostava de fazer aquele negócio de surf, kitesurf, que você fica lá segurando. Sim. E o negócio vai... Aí ele foi viajar falou, não, cara, tô muito mal. Eu falei, não, cara, faz uma viagem. Você tem dinheiro, você tem tempo? Eu tenho. Pega aí, cara, você gosta de quê? Agora do cara, tem quanto tempo você não vai? Vai lá, cara, faz lá. Aí mediquei ele e tal, ele foi. Aí ele foi lá pra praia fazer o negócio. E ele postou lá nos stories. Aí a galera mandou do trabalho dele, né, que ele tava afastado. Né? Pô, mas como é que você tá afastado do trabalho e tá curtindo aí a praia? Não, exatamente, porque isso, o meu médico falou exatamente o contrário. Como eu não estou bem, preciso voltar a ter um lazer, eu estou tentando resgatar isso. Então, assim, olha como que é a cultura, né? Nós chegamos a um ponto de demonizar até o cara que faz um descanso, um lazer. Tem um momento ali com a família, etc. E isso, não se engana, é muita gente que te incentiva a trabalhar 24 horas, a ficar louco. Os caras, na verdade, eles têm uma infra pesada. Tem esporte, tem lazer, convive com os filhos, almoça em casa, né? Não vai na onda, não, porque... Isso mesmo. Sabe outra coisa que eu descobri? CNPJ não quebra. O que quebra é o CPF. Então, assim, o CNPJ, para ele quebrar, o CPF já foi... É muito tempo. Já tem tempo. Você quebra antes, né? Então, essa coisa do cuidado pessoal, isso que você falou é verdade. Eu falo com os pacientes, olha, seu maior capital é o seu cérebro. Se eu sofrer um acidente aqui e tiver infelicidade, ou
tiver um tumor no meu pé, eu tenho que arrancar minha perna, e a sua cabeça tá boa, Débora, você coloca uma prótese aqui, você vai viver. Você vai ter uma limitação? Você vai ficar triste? Vai. Agora, se você dá uma chutada, cara, se a sua central de comando tá ruim, você não faz nada, não. Entendeu? Assim, você realmente não anda. Você chega no estado em que você não consegue tomar decisões simples. Então, esse patrimônio cerebral que a gente está colocando aqui, saúde mental, é um grande ativo, né? A ostentação é ter saúde mental num mundo como o nosso, né? Principalmente para quem é empreendedor, num país igual o Brasil, que você tem que pensar no longo prazo mesmo. Crises, troca de governos, IOF, volta daqui, tira dali. Se o cara ficar só nisso, ele fica louco, entendeu? Então, assim, as pessoas, uma das perguntas que mais me fazem é como que você dá conta de ser psiquiatra, né? E realmente na medicina, os psiquiatras são os médicos que infelizmente mais se matam e são os médicos que mais separam, né? Isso tem estatística nos Estados Unidos. E as pessoas perguntam, pô, como é que você dá conta? Mas como? Tendo uma vida paralela fora razoável. Então, eu tenho minhas maratonas, né, minhas corridinhas, você é ativo, tenho meus hobbies, né, tenho um casamento, tenho as crianças. Gosta de um carro antigo também. Gosto de um carro antigo, uma Opalinha, tenho a espiritualidade, você está envolvido com comunidade, tenho amigos, uma coisa fundamental. Quando eu falo amigos, você precisa abafar, precisa conversar, precisa ter... chega pessoas no consultório, o cara é um alto executivo, ele tem 200 pessoas do lado dele, mas ele não tem um amigo. Fala um amigo básico para poder... Isso acontece muito comigo na mentoria. A pessoa entra na mentoria comigo de negócio, não, eu quero levar o meu negócio para outro nível, eu quero prosperar, ir para o digital, eu quero entender o que você faz. E aí, na hora que eu vou fazer um diagnóstico do negócio dela, eu vejo que o problema não é o negócio. Assim, dá para resolver, dá para ir para outro nível fácil, mas é isso que você falou. Ela já tem grana, ela já está bem, já está indo para um lugar legal financeiramente, mas ela não tem um amigo, a família está um caos, as emoções estão um caos, e aí a gente vai e começa a ajudar ela a montar uma mesa do conselho. É aquilo que eu falei no início, que para mim fez todo sentido, me ajudou muito. E hoje você falou, tem que ter essa rotina. Tem. Hoje eu tenho alguns parceiros assim que são interessantes, que são às vezes executivos que vão fazer processos de coaching, mas coach sério, né? Não estou falando de... Tem profissionais muito sérios, né? Sim. No mercado. E eu tenho uma especial aqui de Belo Horizonte que ela pega executivos que estão ali num burnout, numa crise de meia-idade, e ela senta e vai vendo as prioridades. E o básico dela muitas vezes é isso, ela distribui, olha, vamos fazer aqui uma psiquiatria, se precisa de suporte aqui, vamos para a nutrição, e o cara fica chocado, porque ele vai lá com a demanda para ela, achando que ela vai dar uma solução empresarial. O que acontece? E aí, a solução dela, não, peraí, cara, antes da gente pensar na solução empresarial, você precisa de... Tô vendo que você tá estressado, você tá tremendo, você tá com crise de pânico, você tá dormindo. Aí o cara fica meio chocado. Poxa, eu paguei pra você ser meu guru financeiro, eu não paguei pra você não. Peraí, antes nós temos que organizar a sua vida. Então, assim, são questões que a gente tem que retroceder um pouco. É algo pra gente preservar a nossa longevidade. E quando eu digo, não é só longevidade para ganhar dinheiro, mas é longevidade para viver bem, né? Para ser um idoso funcional, para ser alguém que tenha qualidade realmente de vida, para que desfrute da vida, né? Isso não envolve necessariamente dinheiro, né? Existem pessoas que não têm tantos recursos e vivem muito bem, esses interior da vida do Brasil principalmente. Então, quem está assistindo, a gente tem que ter esse alerta. Nós não estamos aqui colocando que tudo é uma questão de psiquiatria, de psicologia, até falei isso no início, mas de que esse olhar mais integral, ele é muito importante, né? E aí buscar o que também o pertencimento a uma comunidade, um propósito. Isso é uma coisa assim muito importante. Esse estudo que saiu mês passado sobre o porquê os jovens estão de Harvard, por que os jovens estão deprimidos, e tem várias questões, estudaram tela, estudaram bullying, estudaram tudo. Mas interessante o estudo, porque não foi tela, foi tudo importante, mas o mais importante foi o quê? Falta de um propósito, falta de uma coisa de um pertencimento, né? Então, o grande anseio para o mundo moderno é o pertencimento. Isso faz, por exemplo, as pessoas se renderem aos extremos, né? Por que as pessoas vão para um extremo político, seja de extrema direita ou de extrema esquerda? Por que elas não conseguem ir para o centro? Por quê? Porque os extremos acabam sendo uma visão de mundo, acabam sendo o quê? Um propósito, entre aspas. Muita gente, o cara vai militar, né? Ele vira o quê? Tanto que o nome a gente usa que é um militante, né? Sim. Então, assim, e se torna o quê? Um cara chato. Né? Se torna uma pessoa, mas aí você vai ver, não é que ele é um chato, isso é um sintoma de uma geração que está desesperada.
Aí você vai ver esses meninos, eles são PhDs em política, mas eles não conseguem viver vida real comum, ter um lazer, um hobby, beijar na boca, sair, passear e tudo. E isso também acontece com nós adultos, né? Nós, às vezes, na tentativa de agarrar alguma coisa para nos segurar nesse mundo tão perdido, aí nós achamos a tribo do Legendários, ou o outro acha a tribo do montanhismo, a tribo da corrida e tudo, e o cara se fecha numa coisa só, né? Num mundo só ali, agora não, agora a minha vida é a vida da corrida. A gente tem até as piadinhas no meio de corrida. Não tem equilíbrio, né? Não tem equilíbrio. Aí você vê o cara é manco, a espiritualidade não está equilibrada, o lazer, e aí ele vai se prendendo. E essas coisas mancas, elas vão durar pouco tempo, né? Recentemente eu fui crucificado no Instagram porque eu ainda não fui no Legendário. E aí me perguntaram se eu tinha ido, só porque eu falei que não era um Legendário ainda, eu quase apanhei, quase que fui cancelado. Nada contra, é muito legal e tal, eu só ainda não fui participar. Mas é isso que você falou. Porque se você... porque em cada época existe, e agora mais, porque a gente tem a rede social, em cada época existe um método para você ser considerado um ser aprovado, né? Então, em cada época tem um método que vai te garantir o bem-estar. Então, se você não aderiu a tudo aquilo que as pessoas estão fazendo que é bom, você está completamente errado, né? Então, isso eu quero dizer para você. Exatamente. Só que as soluções, elas não são assim. E aí, quando você diz que não foi, né? Eu também não fui, mas não tem nada contra quem vai. Mas quando você disse que não foi, as pessoas já começam a falar, pô, o cara se acha. Não, às vezes o cara está numa fase da vida que ele está querendo exatamente. Muito legal, já vi que para muitas pessoas, amigos, fez muita diferença na vida, mas não tem esse equilíbrio, velho. Então a gente não pode colocar as cestinhas todas, né? Então fica uma dica aí, talvez a sua avó de 90 anos, se você entrevistar ela vai saber mais de saúde mental do que os gurus da internet que você está conversando, né? Então a gente voltar isso. E aí, trazer aqui umas dicas práticas, ler mais deles. Eu acho que o conhecimento... Mas ler o quê? Porque tá cheio de autoajuda. Não, tá cheio de autoajuda, mas sabe o que eu acho, deles? Nós não tem conhecimento mais barato do que livro. Sim. É caro, cara, R$30, 40. Se você assinar um programa da Amazon, por exemplo, de livros digitais, você vai ter aí uma assinatura de R$10, R$15 por mês, vai poder ler 1000 livros, entendeu? De graça, né? Então, ler clássicos, ler livros, ainda mais na questão da espiritualidade, livros que são atemporais, né? Então eu gosto muito de Dostoiévski, eu gosto demais, porque aquele negócio, aquele melodrama ali, com fundamento cristão de pano de fundo, mas não gosto dessa leitura pesada. Cara, você tem um livro legal que fala da psiquiatria de Jesus. Psiquiatria de Jesus, exatamente. Tá na Amazon, né? Tá na Amazon, tá em todas essas livrarias aí. Então, assim, começa a investir em leitura. Lê romance, cara. Lê, sabe, coisa para te fazer desconectar um pouco. Pega, né, romances que você gostaria de ler, clássicos que você não leu, lê Machado de Assis, tanta coisa legal que às vezes você poderia ler para você se refugiar um pouco nessas questões. Então, e na área técnica, não lê só... eu gosto muito daquele livro do Jonathan Haidt, da Mente Moralista, né? Lê coisas também que fazem um pouco, que saiam um pouco da sua visão de mundo. Eu tento tomar muito cuidado comigo sobre isso. Até por eu ter uma visão cristã, eu sempre tento intercalar algum livro que ele não seja um livro... tem algum livro fazendo sucesso que seja realmente interessante, não essas baboseiras aí de alavancagem da vida. Mas se tem alguém fazendo algum trabalho sério, eu quero ler, para entender. Então, assim, eu tinha, por exemplo, cristãos que conversavam quando o Sapiens estava fazendo muito sucesso. Como você vai ler um livro de um cara que é ateu, de um cara falando, cara, eu quero ver, quero ver qual é a teoria, qual é a ideia, como que a antropologia está vendo. Conhecer para julgar, né, enriquece a vida da gente, traz insights preciosos e tudo. Então, hoje, essa cultura de viver no extremo está deixando as pessoas mais doentes ainda, né? Então, ano que vem, por exemplo, a dica, vai vir política, você vai ter seu candidato, se conecta um pouco, relaxa, né? Pensa sempre o seguinte, extremo é beira de abismo. Então, calma, não vai. Vai tranquilo, respira. Você quer influenciar as pessoas ao seu redor, discuta educadamente, defenda as suas bandeiras políticas e tudo mais. Depois da eleição tem Natal, gente. Tem Natal, relaxa, tudo que a gente viu muito isso no país, em tudo, né? Então vamos acalmar um pouco, a gente vai viver mais. Sim. E a última pergunta, que é uma pergunta que eu acho que vai trazer clareza para muita gente. Como lidar e ajudar um parente, às vezes esposa, marido, filhos, que já entrou nesse caos, mas essa pessoa não tem força
para ir buscar ajuda sozinha? Primeiro, 1/3 mais ou menos dos pacientes eles não têm essa percepção, né? Algo que ajuda muito, psicoeducação. Isso aí é uma coisa que a internet trouxe de bom, né? A internet tem muita coisa ruim, mas tem muita coisa boa. Vídeos, materiais gratuitos. Hoje tem paciente que chega no meu consultório e diz o seguinte: cara, eu vim aqui porque eu assisti um vídeo 10 minutos seu falando sobre uma coisa e aquilo me trouxe uma identificação. Então, em vez de você pegar coisa ruim, tá cheio de porcaria na internet, pega algum conteúdo, algum vídeo, alguma coisa de alguém e vê. Você pode ler para uma pessoa, né? Então tem homens e mulheres que até que as pessoas leem e falam aqui, ó, vamos ler aqui um negócio aqui comigo. Então você trazer... Mas de forma sutil, né? Sutil, tranquila, sem ser agressivo. Sem ser agressivo. Segundo, busca a ajuda de terceiro. Às vezes o marido, a mulher, o filho não te escuta, conversa com alguém. Muitos pacientes vêm no consultório porque o pastor dá a senha. Interessante, os pastores, hoje às vezes o pastor do cara dá a senha para ele. Fala, olha, você não pode ir num médico, então procura. Às vezes ele tem um amigo não escuta o Ismael, mas escuta o melhor amigo dele e tudo. Então traga mais pessoas para fazer esse tipo de ajuda. Que legal. E, num terceiro momento, escute isso que eu estou falando, não é agressivo você levar uma pessoa que precisa ao médico contra a vontade dele. Não é que você vai amarrar a pessoa, vai sedar ela para levar no médico. Mas ainda que ela vai emburrada, ainda que ela vai xingando no caminho, mesmo assim essa pessoa, quando ela chega à consulta, só tem que ter que psicólogo, psiquiatra, está preparado para receber esse tipo de gente. 20% de quem vai no meu consultório não gostaria de estar ali. A gente tem jeito, tem técnica, tem a forma de abordar isso. E vou te falar, a taxa de retenção é de uns 90%. Já pegou o caso da pessoa chegar e não querer falar nada. Não querer falar nada, né? E aí eu fico 15 minutos conversando outras coisas. Deles, eu vejo a ficha, eu tenho um pré-cadastro, então tem a profissão. Às vezes eu fico 15 minutos conversando sobre a profissão do cara, coisas que não tem nada a ver com psiquiatria, para quebrar o gelo. Então, assim, não tenha problema de marcar uma consulta, às vezes até porque você está salvando uma vida. Se alguém está sangrando do seu lado, você fica perguntando para ele assim, você quer que eu leve o João de 3? Não, você leva ele para alguma coisa, né? Você vai lá e trata. Então, saúde mental é a mesmíssima coisa. A gente pode, sim, ser um pouco mais incisivo em levar essas pessoas. O profissional não vai ficar ofendido e a gente acha que não tem resultado, mas as pessoas, quando elas sentam no consultório, e muitas chegam no consultório, na recepção já dá problema, entra meio travado e de repente, Délis, lá para a segunda ou terceira pergunta, está chorando igual uma criança na sua frente, porque se sentiu, na verdade, acolhido, se sentiu amado, se sentiu realmente que a família estava importando. Então, às vezes, até a resistência é um grito de socorro da pessoa que está nos assistindo. Então, não deixe essa situação se agravar, procure ajuda e aí você pode transformar a vida de alguém. Se quiser, segue lá o meu canal no YouTube, tem muito conteúdo gratuito, Fé no Divã. Segue lá, gente. E no Instagram também. No Instagram, @ismael.sobrinho. Ismael, que papo legal. Eu queria agradecer, né? E olha, saúde mental é um assunto também espiritual. E espiritualidade também é saúde mental. Vou deixar essa frase aí final. Não tem como desconectar. Não tem como desconectar. Exato. Não tem como viver propósito, processo e prosperidade, peixes 3, se não tiver saúde mental, se não tiver espiritualidade. Não tem como. Obrigado pela presença. Eu que agradeço. Agradecer vocês que estão assistindo. Compartilhe esse vídeo e bora lá construir a saúde mental juntos, porque é um assunto que precisa de ajuda de muita gente. Um abraço para todos. E bora voltar outra oportunidade? Vamos voltar. Legal. E a gente tem um ritual aqui. Quem que você convidaria para estar no Peixes 3 também para falar sobre propósito, processo e prosperidade, que você sabe que tem uma mensagem, um legado para compartilhar com eles? Vou trazer uma dica de um psicólogo de Belo Horizonte, que vai ser fácil para você trazer. A Ender Borba é um cara que eu acho extraordinário, ele tem uma formação sólida em teologia, filosofia, e é um psicólogo de uma linha existencial e comportamental. É um cara realmente com um nível de cultura muito grande, extremamente bem-humorado. Eu vou te passar o contato para você trazer ele aqui. Está mais que convidado e obrigado pela presença mais uma vez. É um prazer te ter aqui. A casa é sua e vamos levar saúde mental para as pessoas porque é necessário. Estamos precisando. Quer ter saúde mental, torce para o Cruzeiro, entendeu? Obrigado, Ismael. Sucesso, amigo.